Peraí, deixa eu ler os meus posts e hoje a gente tá aqui recebendo uma amiga muito querida que eu tenho de, sei lá, mais de 30 anos. Ai, 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 a gente entregando aqui a idade. Ela é uma médica psiquiatra maravilhosa, especialista em dependência química, álcool, drogas, pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia do Hospital das Clínicas da USP. Camila Magalhães, para mim ela é a Camis, mas seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada por essa introdução e pelo convite. A gente pode tirar o doutora, então. Pode tirar o doutora. Que bom. Estamos aqui. Sem CRM. Sem CRM. Maravilhosa, maravilhosa. Obrigada por ter vindo, amiga. Que bom, agradeço. muito legal te receber aqui hoje. A gente tá cheio de perguntas aqui, né? Eu vou deixar com elas, porque eu sempre, Tá. já tirei muitas dúvidas com você, né? Sim. Dúvidas de pacientes, dúvida. A Camila é aquele diz que é amigo, sabe? Que você fala, o que você acha? Um caso assim, assim, ela atende todo mundo, maravilhosa. Mas a Cíntia disse que tá cheia de pergunta para você. Posso fazer uma antes de Pode, todas essas pode. que você falou? Porque a minha pergunta é, como é que você decidiu que você ia pesquisar isso na vida? Boa. Eu queria pesquisar depressão, ansiedade e tal, mas aí eu percebi atendendo os pacientes que a dependência química, que eu achava que era um quadro isolado, na verdade ele cursava com toda a saúde mental. Quer dizer, não é uma condição única e isolada. Alguém deprimido que passa a fazer uso de alguma substância para se sentir melhor. Um bipolar que para baixar a fase de mania fazia uso de substâncias. Alguém com transtorno de personalidade e cada substância, cada personalidade, cada traço. Ou o consumo de substâncias como uma forma da nossa sociedade se liberar de uma série de sofrimentos também. Aí eu achei aquilo fascinante. Eu falei assim, bom, eu vou ter no consultório alguém que inflama, e eu gosto de clínica também, por conta de substâncias, ou que tem comorbidades, ou que tem só uso, que começa cedo, que começa tarde. Eu vou lidar com a saúde mental na interface com drogas. E também a maior parte das pessoas achavam que o paciente não melhorava. Então, entrava na sala, era assim, muitos médicos diziam, eu não vou atender, chegou aí uma dependência química. Aí eu perguntava, mas por que você não quer atender? Uns tinham medo, outros achavam que o paciente não melhorava, achavam que era uma questão de caráter. Vou ficar com um paciente que não melhora, o que Eu, vão falar de mim, né? Exatamente. Aí eu falava assim, e eu gosto disso, desse desafio humano, assim, de chegar lá e entender o que estava acontecendo. E cada vez que eu ia atender uma pessoa, era um quadro totalmente diferente do outro. Então eu achei fascinante essa questão. Claro que isso te dá uma mão grande para você atender depressão, assim, porque tudo que fica teoricamente mais tranquilo, vamos dizer assim, depois que você atende alguém que está mais cronificado e tal. Mas acho que foi isso, foi ver a beleza que a dependência química é e não aquilo que todo mundo dizia. Aí depois passei a ir para uma psiquiatria social também, né, e ver a dependência como... por que pessoas que moram em regiões mais desfavorecidas vão ter muito mais sofrimento mental e muito mais prejuízo com o uso de substâncias. E aí, estou me debruçando nisso como um fenômeno social. E hoje as substâncias não são só substâncias, né? Não. São hoje, telas, hoje são roupas. exatamente. Tem uma série de recursos, né? Jogos, telas, a gente vê também outros comportamentos, até sexo, muitos outros comportamentos que são exagerados, né, na atualidade e que tem o mesmo fenômeno, o circuito descritivo da dependência. Então, Que é a busca pelo prazer, imediato, secretaria de dopamina e sim. tal, né? Então, a gente vem tentando, por isso mesmo, tirar esse preconceito que se tem, né, de fazer uma política voltada para as drogas, que é algo muito antigo, né, que só criminaliza pretos, pobres no Brasil, e a gente tentar algo que realmente vai fazer as pessoas melhorarem, né, no seu convívio com as outras, não precisarem tanto dessa busca por prazer, porque Redução é uma de geração, danos, né? Mas a busca por prazer, na sua opinião, é sempre uma tentativa de evitar o sofrimento? Nem sempre. É que eu acho que a gente, nessa vida que a gente está, né, e numa economia neoliberal, numa cultura que são os ismos, né, hedonista, individualista, né, todo mundo tentando o seu desempenho a qualquer custo. Então, é um momento da gente tentar compreender um fenômeno
que faz com que as pessoas se sintam sempre na busca de um reconhecimento, de um prazer e mostrando sua faceta mais interessante, né? Então aí entra tudo isso, até o que está acontecendo, os fenômenos agora de bets e tudo mais, é trazer para si uma resposta rápida, seja econômica, seja prazerosa. Então acho que é um fenômeno super complexo, multifatorial, e que sociedades como a nossa, que estão se superficializando, assim, no saber e num prazer que seja realmente mais trabalhoso, quer dizer, se eu for, eu tenho prazer na leitura, muitas vezes a pessoa não consegue passar as primeiras páginas, né? Então, isso vai ser bastante interessante para aquela pessoa, ela realmente dali vai conseguir o tempo para ler, o tempo para não fazer nada e tudo mais, só que isso está ficando cada vez mais distante na cultura que a gente está agora, porque é feito para isso, para essa hiperconectividade te levar a uma busca incessante, né, de realização pessoal, não coletiva, e de um prazer que eles acham que as pessoas acham que vão encontrar hedonicamente e no seu exercício solitário ali, seja no trabalho, né? Então... Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou da hiperconectividade, né? E aí a gente não tem como falar não tem como não falar que o abuso de substâncias aumentou muito na pandemia, a gente, né, já falou isso, e você vira e mexe pesquisa sobre esse assunto e fala sobre isso. E o post que a gente escolheu para você, já fazendo esse gancho, então, é um post de uma reportagem sua do período da pandemia. Então, aqui para quem está só nos ouvindo, é um corte de uma reportagem da Camila no jornal O Globo, onde ela contribuiu para uma matéria falando sobre obsessão virtual. É hora de saber que seu celular pode ser uma máquina de vício, né? E aí eu achei interessante a legenda que ela colocou. Crianças colocadas nas chupetas eletrônicas para dar sossego aos pais. Crianças que não andam, pois estão no carrinho por mais tempo distraídas com seus eletrônicos. A ideia errônea de que jovens devem estar sempre produzindo e ocupados. Adolescentes trancados no quarto jogando, assistindo ou fazendo TikToks. Casais e famílias em torno de uma mesa, cada um em seu aparelho. Brasil entre as maiores taxas de insônia do mundo, porque a luz do aparelho e o desespero de estarem ficando para trás não os deixam dormir. Pessoas achando que a vida vai desmoronar se não estiverem criando um conteúdo e aumentando os seguidores. Adultos lendo cada vez menos e acreditando cada vez mais em notícias mentirosas superficiais. O que mais? A saúde mental tem detectado muito mais. Quem quiser contribuir com suas inquietações sobre o tema ou discordar, esse é um debate que muito me interessa e me tem feito estudar. Dessa época da pandemia, Camila, do Globo, né, onde você colocou esse post que foi na pandemia, o que mudou de lá para cá? Só piorou, né? Só piorou. A gente achou que iria melhorar porque era um fenômeno reativo à pandemia. Ou seja, que já estava vindo, que tinha incrementado muito, mas que ele ia, né, ficar mais rarefeito. Isso não aconteceu. Na verdade, agora a gente convive com uma piora desse comportamento, com uma melhora do debate. Então, acho que a gente está num momento que esse jogo, esse tabuleiro pode ser que mude, né, proibindo crianças, por exemplo, tendo conhecimento, mais, né, uma regulação, vamos dizer assim, de alguns comportamentos. Falando nisso, você acha que o projeto de lei que proíbe celular na escola vai ser aprovado? Eu acho que vai. Estou na torcida. Também. Eu acho que vai ser aprovado, eu acho que ele deve ser aprovado. Porque uma criança, um adulto não tem a percepção do quanto ele está perdendo muitas horas, né? O Brasil está no segundo, terceiro lugar no mundo em mais tempo de tela. Segundo, né? Acabei de fazer isso. E aí o Japão, por exemplo, um país super tecnológico, um país que é contido nessa questão. A gente fica no WhatsApp de 30 a 40 vezes em termos de acesso, né? É muito, mas tem gente que é muito mais. Eu acho que eu, como médica, que uso bastante essa ferramenta, nem sei quantas vezes por dia eu acesso. E quando você vai, tem alguma coisa, muitas vezes é importante, mas você discernir o que é importante ou não é muito difícil. Mas eu acho, assim, que o que foi acontecendo, a geração do quarto, né? Pais com muita dificuldade de ter um mando sobre os filhos a respeito dos limites, porque eles estão extremamente perdidos. Eu acho que são adultos em desamparo, criando crianças e jovens em desamparo,
né? Muitos desamparos, muitos medos reais. A gente tem taxas de desemprego que são elevadíssimas para esse momento, insegurança alimentar, insegurança climática, inseguranças. Então, acho que os afetos que regem o momento são afetos debruçados no medo, na insegurança. Insegurança do futuro. A gente não tem ideia do que a gente vai viver daqui a 10 anos, né? Exatamente. Aí, essa coisa da tecnologia, do que vai ser de mim, com o que eu vou trabalhar. As substituições possíveis, né? As substituições possíveis. A pressão por aprender algo que você talvez não tivesse interesse, tenha até medo. Exatamente. E que as pessoas ficam assim, eu preciso, é um ter que. Né? A gente está numa geração de TQ e muitas afirmações o tempo todo sendo lidas, e esse tempo que o brasileiro perde ali na rede social, né? E que é um país que perde realmente muito tempo, levou isso para um comportamento infantil, né? É hábito nas casas, com uma falta de um limite claro, né? E aí a gente vem tentando perceber que é uma discussão, sim, que vem aumentando. Então, por exemplo, essa reação em relação às crianças foi esse livro, né, da Geração Ansiosa, por exemplo, que vem discutindo junto com a gente no Instituto de Psiquiatria, vários institutos e que realmente se debruçam no dado, mas a clínica pra gente vem antes. O que acontece? O dado, ele não acompanha o que você percebe no consultório. Uhum. Então, no consultório, a gente começou a lidar com alguns quadros nunca antes, assim, tão frequentes e com aquela característica. Então, da pessoa realmente não saber qual é o limite, dos pais não saberem conversar sobre esse tema, mas assim, é importante, até achando importante, não, todo mundo precisa da tecnologia hoje em dia para prosperar e tudo mais, quase que uma crença dominante. Uma permissividade gigantesca, né? E assim, é tão interessante porque há muitos anos eu não via pais com tanta dúvida sobre o que fazer. Então, hoje em dia, assim, não sei, assim, mas não pode, assim, sabe? Porque eles estão mas perdidos. Aí na escola eles vão ser, o meu filho vai ser o único que não acessa a rede social ou que não tem WhatsApp. Os grupos dos alunos se organizam para excursão, para passeios, para trabalhos no WhatsApp. Meu filho não pode ficar sem isso. E para além disso, eu acho que além de não saber o que fazer, né, como vocês estão falando, e essas dúvidas todas que a Si colocou, tem não dá conta, né? Os pais não estão dando conta, as mães não estão dando conta, a escola não está dando conta e ninguém está dando conta. E aí vai deixando, né? O que fazer com essas pessoas que vão estar, então, sem o celular, que é o cala a boca, né? Sim. É a criança que assiste o desenho na hora que é para estar minimamente conversando, né? Ou entediada, como a gente já falou aqui. Entediada, e o TED é super importante, né? E aí, só complementando, eu falei para você, né, semana passada, a Escola das Meninas proibiu o celular. Já faz um ano e meio, né? Maravilhoso, assim. Mas quando proibiu, teve uma revolta de grande parte dos pais. Né? Porque não iam poder falar com os filhos. Sim. Mas veja, eu não vou poder avisar. Eu não vou poder avisar que eu tô indo buscar. Tá, mas aí tem a fila. Lembra que a gente tem a fila de carros que espera? Não, e tem os dumb phones, né? Os que não são os smartphones. E tem o telefone da escola, se alguém morrer. Né? No grupo de famílias, né, do colégio do meu caçula, eles perguntaram se a gente tinha algum tema. E eu me vi na necessidade de explicar o porquê eu gostaria, quem sabe, de sugerir que a gente pudesse pedir à escola uma ação que apoiasse proibir o uso do celular durante a aula. Olha, no intervalo, no almoço, talvez, né? Mas fora isso, tem uma caixa, deposita. E vamos lidar com o que acontece. Eu fui bombardeada nas mensagens no grupo do privado. Durante a aula você estava falando ainda. Você não tinha nem proibido na escola. E aí eu fui à escola para conversar sobre uma questão do meu filho com a coordenadora. E eu falei para ela sobre isso, né? E aí o Miguel, o meu caçula, falou, mas daí eu não vou poder falar com você, mamãe? Daí ela fez assim, filhinho, vem aqui um pouquinho. Depois que acabou a reunião, ela fez, você precisa falar com a sua mãe durante a aula? Ele falou, não, às vezes eu preciso. Ela falou, e sobre o que você precisa falar com ela? Porque aqui, olha, tem outros adultos que são responsáveis por te amparar. Sim. Tem alguma coisa séria acontecendo ou você sente que a gente não é confiável? E aí me deu um outro alerta. Eu falei, cara,
tem mais isso, né? E na verdade o que ele quer me avisar é que ele vai almoçar com os amigos ou que ele vai... E ele pode fazer isso depois, ele pode fazer a hora que acaba a aula, mas veja, a questão muito da tutela, porque a gente foi maternado por muitos, ou paternado, enfim. Por uma aldeia. Educado, exato. Eu não acho que a gente foi. Você não acha? Eu acho que outras pessoas participaram da nossa educação. Sabe o que acontece? Eu acho que a gente tem hoje, até nesse mundo do desempenho, nessa cultura do desempenho, uma ingerência da família sobre a escola, que não se tinha antes. Então, o tempo da escola é um tempo em que ali adultos e crianças se ajustavam nas suas questões. Uma ingerência da família sobre a escola é um bom eufemismo, né? Porque, na verdade, hoje em dia é basicamente assim, eu tô pagando a escola, faz aí o que exato. É uma objetificação de várias relações. Exatamente, né? Relação médica, relação... É um produto de prateleira que você vai lá e compra. A família entende que está delegando algo que não está delegando, é papel da escola. Não, e aí a escola perde o papel de comunidade, né? E eu não me integro mais à comunidade da escola, né? E se não fosse, o que era diferente na nossa época? Dava um entreveiro ali, era importante, porque se em casa você tivesse uma facilidade, na ali não tem, é o mundo. A escola é uma representação do mundo. Então, o que ia acontecendo? Você podia ter coisas se autolimitando, o professor com uma autoridade sobre você. Hoje eles têm metas claras, eles têm regras absolutamente rígidas, eles são assunto no grupo, em um grupo que não tem limites para falar sobre questões que eu acho que é do domínio, sim, da escola. E diante do medo, da insegurança e coisa e tal, as famílias foram colocando as crianças dentro de uma proteção. Uma redoma. Né? De uma proteção, de uma redoma. Só que, na verdade, essa proteção é a criança que está no quarto. E você não sabe você o que vê ela uma tá relação vendo, disso com o vício, por exemplo? Porque eu escutando e pensando junto e olhando, né, enfim. Sim. Eu enxergo que a gente está criando pessoas com menos recursos de tolerância e sentindo que precisam, né, de algo para completar, para lidar com uma ansiedade social que passou a surgir ou ficar maior, enfim, diante desse cenário, né? Porque eu não posso confiar nesses adultos, na verdade, são pagos pelos meus pais, sim, mas então se a escola é o espelho, né, um recorte do mundo, continua sendo, e olha só. Sim. Que belo mundo é esse, né? Que mundo é esse, meu Deus? E que elas usam substâncias cada vez mais cedo por várias questões. Cada vez mais cedo é o quê? Porque assim, agora já tem estudos mostrando criança com 11 anos, com vape, com álcool, cada vez mais cedo mesmo. Porque o que aconteceu, assim, há uns 20 anos atrás, tinha uma regra que homens bebiam muito mais que mulheres, depois foi havendo uma convergência de homens e mulheres em termos de padrão de consumo, e depois adolescentes 1 para 1, universitários, e agora às vezes até mulheres um pouco mais do que homens, em determinadas faixas etárias. Mulheres em todas as faixas etárias? Mais jovens. Mais jovens. E aí, jovens dessa idade. 11... Agora, vindo mais cedo, né? Eles tendo grupos em que eles conversam. Porque tem dois fenômenos. Um do beber menos, porque eles não se encontram, e um do beber mais, quando eles se encontram em alguns pequenos grupos e fazem as resenhas que eles falam. E nas periferias, no fluxo. Quer dizer, é ali que a gente vai para se encontrar. A gente sabe que cada vez menos, são dois fenômenos paralelos. Eles ficam mais no quarto com menos amigos. Nunca se teve tão pouco amigo de verdade. Isso é muito grave, né? Muito. É muito grave. Muito, porque esse relacionar-se, que é importante o intervalo, você olhar, entender a expressão do outro, quem eu agradei, quem eu desagradei. Vê no corpo, né? Você vê no corpo, você tá observando. Porque se vai jogar bola, se você arranca deixar, o tampão do pé, e você se frustra, você fala, cara, eu não sou bom de jogar bola, mas eu sou bom, e aí você vai achando suas turmas, e a partir dali você vai estabelecendo relações, trocas, né, ganhos, frustrações e tudo mais da vida do que realmente importa. Que é o tempo, né? O tempo com alguém, o tempo dedicado a algo. O tempo dos afetos e dos vínculos, né? Dos afetos e dos da vínculos. experiência, do repertório. E essa coisa de eles ficarem no quarto vendo o êxito das pessoas, ou as pessoas têm tão pouco prazer. Tava ouvindo a Maria Ritaquel até falando uma frase outro dia, que é assim, as pessoas precisam mostrar, é tão difícil acreditar que ela tem um lazer que ela precisa
mostrar que ela está tendo um momento feliz, tirando foto e não sei o quê, ou aquele que precisa mostrar, não só porque ele tem muito pouco aquele tempo, mas porque ele julga importante se comparar ao outro e que todos aqueles estão verdadeiramente vivendo aquele momento de felicidade. Estão confundindo isso com pertencimento, né? Exato. E aí ele quer beber para lidar com, para ter aquele só te cortando, mas assim, para ter um efeito positivo, porque ele não encontrou ali. Ele não tá entendendo de onde vem esse prazer. Porque esse prazer, ele vem para o jovem, ele vem de uma identificação, aí eles começam a usar uma roupa igual, daquela turma que fala parecido com você, porque é a hora deles se desprenderem da família, né, e falarem quem eu sou, que não só filhos dessas pessoas ou irmão desses, né, e essa fase, ela é extremamente relevante para a constituição do eu. Ao você não ter muito parâmetro, porque o teu parâmetro está no virtual, onde você pode encontrar tudo de si na experiência virtual. Nossa, eu entendo tudo de sexo, porque eles olham todos os sites e acham que eles sabem tudo, mas a experiência sexual, ela é super angustiante. E é isso que era assim, e importante, porque você tem que ter um olhar, um chegar, aí o teu coração... O cheiro, o gosto que acontece. Né, a própria angústia, ela é importante na experiência. A própria angústia, aí eles percebem que, nossa, mas eu não sei realmente chegar em alguém, então vai postergando essa fase e vai aumentando esses prazeres que parece que eu sou adulto, que eu tenho sim algo para mostrar e algo para sentir. O que eu ia perguntar, na verdade, fazendo essa relação, até pegando o gancho que a Cíntia falou, é se essa entrada no vício, ela também tem a ver com essa comparação que ele faz com quem ele vê nas redes sociais, ou com quem ela vê nas redes sociais. Bom, então se ela tá tendo esse prazer e eu não consigo esse prazer na minha vida cotidiana, eu vou lá e vou beber. Pra ter aquilo que eu tô vendo, ou que eu tô vendo, tô achando, né? Que o outro tá tendo. Para várias coisas, assim, pro sentir, pro pertencer, mas eles estão realmente à busca de efeitos. Eu acho que tem uma questão... extraordinário. Sabe, de um assim, tá tudo tão... Vem uma euforia e ela vai embora, e nas substâncias você pode experienciar isso de uma maneira mais transgredir, né? Eu acho que na adolescência, principalmente. O quê? Desculpa. Transgredir. O transgredir. Hoje, com acesso a tantas substâncias, vamos dizer assim, e tantos recursos, né? Ampliando, como a Mari disse, o jovem que quer transgredir, ele não está abrindo uma cerveja, ele não está experimentando um cigarro em algum momento. Ele está usando cada vez mais recursos, cada vez mais jovem, e muitos deles, sem que a gente se dê conta, na mesa da sala, do jantar, ou no sofá da sala. Então, a tela de hoje é um vício que vai trazer um outro recurso amanhã. Hoje, a tela amanhã é a bebida, é uma outra substância, é uma relação. Eu vejo hoje, não sei como é que vocês pensam isso, mas toque de pensamento. Aquela pessoa que se viciou em determinada ideia, cria uma obsessão, e tem sido tratada como um toque medicamentoso, muitas vezes, e que começou a partir de vícios e que se deflagrou ali. Telas abertas e coisas, estímulos múltiplos, e que geram esses pensamentos... estimulação, exato. Sim. Ruminação. Tem uma questão que, assim, é uma geração que você compra drogas ou substâncias baratas na internet, né, online. Então, o que o relatório europeu mostrou e a condição do Brasil? A gente aumentou, nos últimos 20 anos, aumentou mais de 20% o consumo de drogas, ou seja, não está adiantando uma série de políticas e iniciativas. Quando você vai vir no Brasil, claro, cannabis continua sendo a substância mais usada, não aumentou abuso e dependência, tem permanecido igual, mas a busca de drogas estimulantes, novas drogas sintéticas, cocaína e crack, são substâncias que aumentaram bastante no Brasil. E aumentou também proporcionalmente o número de usuários? Porque a gente sabe que às vezes os usuários consomem mais. Aumentou o número de experimentação de usuários. Tá. Então, o que acontece? Por que essas drogas? Porque são drogas do prazer. As novas drogas sintéticas, só o ano passado, 550 novas drogas no Brasil sintéticas. Você vai vendo o que é e passando por várias substâncias, combinadas ou não, seguindo esse movimento do mundo da busca do prazer. Da experimento. Né? Não é uma geração que é uma cultura que está usando na década de 60 cannabis para uma conexão consigo e pós-guerra, não. Agora é essa busca do prazer, aumento de substâncias Venvance e essas substâncias estimulantes, porque eu preciso produzir
E eu tenho um déficit, devo ter, porque nessa aceleração... Me dá um diagnóstico, pelo amor de Deus. Né? Me dá um diagnóstico. Você falou agora dessa questão do pós-guerra, da cannabis, e aí imediatamente me vieram duas coisas que são, assim, me chamam a atenção. A primeira é, o uso de cocaína, por exemplo, por soldados em guerra, foi muito estimulado, né? Justamente porque eles precisavam desse comportamento meio kamikaze, mais agressivo, de ir para o front, matar ou morrer. Só que as pessoas hoje estão usando cocaína para ir trabalhar no escritório, né? Para fazer uma cirurgia. É um exemplo. Exato. E aí também tem uma outra coisa do mercado financeiro, né? Eu tenho muitos pacientes que vêm do mercado financeiro em que o uso da droga é feito em cima da mesa de trabalho, com várias pessoas ali, né? E muitas vezes em ambientes de criação, alguns diretores de publicidade, exatamente, programas de TV e tudo mais. E essa habituação e essa naturalização da ideia de que isso é só um estimulante, quando na verdade isso é mais do que um estimulante. Sim. Né? Mas numa cultura dessa, acelerada, em que o tempo não é suficiente para você fazer tudo que te é oferecido, demandado no trabalho, o parâmetro que você tem falso no outro, a venda fantasiosa do sucesso rápido, né? Enquanto eles dormem, vocês estão aqui. Essa cultura adoece importantemente as pessoas, né? E elas vão buscar o quê? Numa cultura do desempenho e hedônica, como a gente está falando, e que você é o senhor escravo de si mesmo, vamos trabalhar, vamos lá, eu preciso de uma substância psicotrópica bastante estimulante, inclusive para eu acompanhar 40 telas abertas, 20, tô aqui, tô no WhatsApp, tô fazendo, e aí venderam a ideia do multitasks. Você pode ser o que você quiser, fazer vários papéis e vamos lá, inclusive gente. ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, vamos embora. E aí as pessoas, ai meu Deus, pacientes meus que são residentes usando Venvance para fazer prova para entrar. Que é um doping, né? Um usa, o outro não usa. É o médico que usa. Que médico é esse que vai cuidar amanhã? Ele tem essa cultura. E fica fantasiosamente achando também que ele tá mandando super bem. Isso, sim. Quando, na verdade, depois vem um baixão, vem um cansaço extremo e aquilo não vai... Não vai se sustentar. Agora, antes da gente passar para o próximo assunto, porque assim, eu fico imaginando as mães ouvindo a gente agora. Se a gente falou tudo isso, o que a gente fala? Né? Nós somos mães também aqui, né? O que a gente precisa ouvir para sei lá, mudar o destino desse mundo? A gente precisa ser exemplo, de verdade. A gente fala muito isso, mas assim, vamos lá, né? Trabalho é uma parte da vida. Mas é só uma parte. Tem muitas outras coisas que são igualmente importantes, né? E aí eu acho que as crianças dessa geração vão precisar desse parâmetro, porque elas são bombardeadas do contrário. Na escola, eu acho que é um primeiro passo, sim, as crianças não terem essa possibilidade. Elas vão ter tanta tecnologia de aprendizagem, vão ter tecnologia em casa, mas a gente precisa... teve uma palestra, acho que foi segunda agora, na Feira de Frankfurt, em que o mesmo autor do Jonathan Haidt? Não, o Harari. O Harari? Traz a frase assim, precisamos urgentemente desacelerar, esse é o paradoxo do momento, né? Então assim, nós precisamos desacelerar. E como? Né? Tira isso, tira a rede social de criança, isso aí é horrível. Mas não é só 14 anos, como a gente está discutindo, assim, pra que tanto, né? Porque aí vai tendo TikTok, não sei o quê. Então, e o adulto também preservando, no sentido de assim, eu não posso ficar com essa coisa colada no meu rosto, né? E essa divisão do tempo, então o tempo que eu tô trabalhando, não fazer várias coisas, o não acelerar o áudio, né? A não ser que uma coisa muito inadequada que você quer se livrar, mas assim, usar esse recurso de uma maneira... interessante. Você acha possível, através de projeto de lei também, de políticas públicas, a gente conseguir, por exemplo, da Meta, voltar atrás e proibir que o WhatsApp seja acelerado e que os áudios no Instagram sejam acelerados? Então, eu acho que é difícil, porque são ferramentas que o mundo todo vai absorver e a gente vai ter que pensar no futuro porque ainda é uma terra sem lei, né? A gente não tem muita regulamentação para nada. Loucura, né? Mas vai chegar uma hora que eu acho que dentro das famílias, como muita coisa está dando errado, e de fato, assim, nunca se teve tanta ansiedade e cutting, né? O corte que os jovens fazem. Isso aí aumentou absurdamente, assim como as taxas de suicídio.
Aí os pais ficam desesperados, aumentam determinados controles, como a gente estava falando, mas não é isso. Né? Não é isso. Atenção, gravem essa parte. Não é isso. Não é sobre aumentar o controle. Não é, porque a criança precisa sim ir pra rua, né? Ela vai aprender a andar pela cidade, né? Porque são vendidos mais e mais medos e inseguranças para você ter esse controle e esse comportamento dentro de casa. Então, assim, a gente tem que ver assim, não, é mais para fora de casa, é mais você querer trazer os amigos, isso que é um comportamento que é trabalhoso, né, para o adolescente, para os pais, para as crianças, né, essa vida coletiva e sem ter tanta facilidade tecnológica, porque ela é boa, ela é muito importante, ela é parte desse tempo, mas não dessa maneira. Então, assim, eu acho que a gente pode ir revendo as regras, vão ajudar, sim. Acho que a gente precisa de ordem em termos de regulamentações. Mas mais do que isso, não há bom senso. Acho que não há bom senso em termos de dentro das casas, o que pode e o que não pode. Todo mundo, em muitas famílias, qualquer nível socioeconômico, come com o celular à mesa e tudo mais. Então, se a gente for depender do bom senso, vai ser difícil, né? Difícil. Tinha um amigo que falava, é o bem mais mal distribuído que existe. E tem uma coisa que eu acho que, de repente, pode ser aqui, já que a Mari perguntou, né, para essas mães que estão ouvindo a gente, todo mundo deve estar desesperado. Eu esqueci dos pais também, que eu acho que é importante a gente falar deles, né? Claro, boa. E eu sei, né, por ser sua amiga pessoal, que a gente tem que você tem uma questão que pode ajudar muita gente que está nos ouvindo, que é um olhar para a arte, né? Que é um olhar para a cultura, que é um olhar para outras coisas que tira a gente desse estado automático de aceleração da internet e tal, e que fala assim, tá, peraí, deixa eu olhar, o que tem, o que tá acontecendo, né? Então a música, né? A Camila canta, toca violão, piano, super apreciadora de, né, museu, quadro e tal, e leva as crianças e tal, porque acho que é isso também, né? É uma forma da gente de estar ali observar, regular também um pouco, né? Esse sistema nervoso simpático que tá enlouquecido, tá doidão. Não né? Com uma coisa de contemplação, uma coisa, né? Quase que uma estratégia de sobrevivência. De sobrevivência, né? De abstração também, porque eu acho que o prazer, ele tá aí. O prazer que você vai entendendo o que te dá momentos de satisfação, aprendizado, e que você precisa, né? Meus filhos fazem música, né? Aí o meu pequeno não queria tocar bem, mas não queria estudar. E ele é muito musical. O meu é assim também. Né? Porque, poxa, nossa... E aí a gente começou a combinar os 5 minutinhos, estava te contando isso, né? 10 minutinhos, aí ele viu que ao estudar todos os dias, ele começou a tocar super bem. Quantos anos ele tem? Ele tem 8. E o que a gente está tentando é apresentar as coisas, assim, para a gente se identificar, porque algumas pessoas vão muito para o esporte, outras vão para a arte. Para mim, assim, o que captura meu olhar, né, ou o meu tempo ali na música, que me dá essa pausa, que me faz sentido. Puxa, eu trabalho tanto, então o que eu estou programando para mim aqui, né? Ou para as crianças poderem experienciar verdadeiramente. Porque eles acham realmente que eles sabem tudo porque viram alguma coisa num filme e tal, mas a experiência é muito importante. Então, eu acho que a gente tem que dar oportunidade, né, para as crianças nas escolas públicas e privadas, delas terem contato com o que na vida vai realmente ser uma válvula de escape, ou um preenchimento, ou aquela passagem do tempo que você está aprendendo algo, porque aprender é extremamente valioso. Né, é prazeroso, inclusive. E doloroso, às vezes, também. E doloroso. e processual, tem todo mas ali é o prazer do caminho, né? Que você vai constituindo na tua vida. Então, eu acho que quando eu vejo, né, pacientes e vejo as potências deles e os desejos que ficaram lá atrás, porque às vezes aqui hoje tem alguém que inclusive é um sucesso em determinada área, mas nem se lembra que lá atrás, quando tinha satisfação, porque o sucesso não trouxe satisfação, embora as pessoas vendam isso, né? E aí quando elas atingem, não um sucesso propriamente dito, mas um retorno, né? Um ganho, alguma coisa, aí ela fica num vazio, né? Poxa, mas eu cheguei nesse lugar e eu tô totalmente infeliz,
né? Não tô vendo sentido na minha relação, tal. Quando vê, não cultivou amigos. Então, assim, onde eu tô? O que ampara o meu afeto no sentido da troca, de eu ter uma satisfação? Ela foi deixando para trás, para produzir algo absolutamente individual, né? Até filhos as pessoas produzem para, muitas vezes, dar um retorno pra vida. daquilo que eu espero em você. Um bebê com um body escrito Next CEO, sei lá, alguma coisa falando, meu Deus do céu! Hoje a gente foi do Global Manager pro Next CEO. Esse é maravilhoso. Isso aqui, né? Coitado. Eu, assim, meu filho, né, mães que não têm condições falando, mas eu gostaria que o meu filho nem estudasse aqui mais, nem aqui está sendo satisfatório. É interessante isso, pegando o que a Ana Paula falou e tudo isso que está dizendo, me vem uma frase que eu ouvi outro dia que eu achei muito boa, né? A diferença entre prazer e satisfação, ou prazer e felicidade. Prazer, nesse lugar que a gente está falando do vício, é aquilo que você fala assim, isso é bom, eu quero mais, e depois vira eu preciso de mais. E satisfação e felicidade, isso é bom, eu não preciso de mais. E a arte tem muito esse lugar, né? Ninguém vai se embebedar de Mozart. Vai, né? Porque Mozart embebeda, né? Assim, né? Esse Picasso, de merecimento também, né? Eu mereço mais. Um Miró, mas assim, você vai parar diante daquilo, você não consegue ver, você não consegue ir pro Louvre e ver tudo que o Louvre tem, porque não cabe em você. Você tem que parar diante de uma obra, né? Pode ser o Louvre, pode ser aqui, o MASP, enfim. Mas você tem que parar diante de uma obra e aquilo por si só deu, porque já foi tanto em você que você não consegue mais. É isso que eu acho que eu quis dizer. Que não tem essa necessidade, essa coisa dessa busca dopamina barata, pela dopamina barata, essa coisa de, tá, e agora? Que quando ela baixa, você fica com uma sensação. Mas tem uma crença também de que o prazer é fruto de merecimento ou esforço, né? E de que a tristeza é algo ruim, que o desprazer é ruim, né? O desagradável tem que ser evitado. E aí, eu queria... Sim, se possível, pedir para você explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente qual é a dinâmica do vício. O que é um vício? O que acontece na cabeça, no entorno, nas relações, assim, breve, sabe a linha do tempo breve, assim? Vou acrescentar uma pergunta nisso. Por que pro adolescente é pior? Tá bom. Então, assim, a dinâmica do vício é a seguinte, a gente tem áreas, então começando por o que é mais efeitos no corpo imediato, cerebrais e tal, mas tem efeitos comportamentais e de diversas naturezas, né? Mas assim, a gente tem áreas no cérebro, um trígono, que libera dopamina, né? Que é córtex pré-frontal, região tegmental ventral, núcleo accumbens, que a Ana, neurologista fera, que sabe como é que é esse mecanismo. É bom ter amigo. Então, nesse trígono, o que dá prazer libera dopamina, seja beber, comer, sexo e drogas, que vai lá e faz liberar mais essa substância. E apostas, então, né? Depois a gente vai falar nisso, né? E tal. Você faz um pico de liberação dopaminérgica. Então, a experiência prazerosa, ela traz essa liberação, vamos dizer, no corpo. Mas a dependência, ela vem com aquela experiência no ambiente, na troca, no corpo, com o outro. Então, o efeito propriamente dito, né, no corpo, juntamente com o ambiente em que aquele efeito é produzido, é o que traz e grava uma memória. Né? Então, no adolescente é pior porque o cérebro está em formação. E não só o cérebro, os valores, a tua visão e concepção de cidadania, de valor social e tudo mais, isso tudo está em formação. Então, ao fazer uso de uma substância, você vai modular ali uma criança, um adolescente, numa fase em que ele não tem uma maturidade cerebral, mas fica mais vulnerável a desenvolver dependência. Então, meu doutorado, a gente vê isso. Quanto antes você fizer um consumo, por exemplo, de álcool na vida, antes você vai se tornar dependente. E você vai transitando entre as etapas de uso e algumas pessoas são mais vulneráveis do que outras. Mulheres que têm menos enzimas que metabolizam o álcool, né? Então, o homem tem mais. Não dá para você comparar as pessoas de igual para igual, porque tem todo um fenômeno no corpo. Cada droga, inclusive, vai ter um efeito diferente de outra, porque também depende da característica da droga. Uma é estimulante, uma é depressora do sistema nervoso central, a outra traz efeitos e alterações, né, sonoras e tudo mais. A experimentação, 80% das pessoas fazem um uso não problemático. Mas vai ter aquelas que a ponta da pirâmide, essas sim, vão aumentando a quantidade. Quando aumenta a quantidade, aumenta a frequência e querem prazer só daquela forma, né, passam a ter
prejuízos por conta do uso daquela substância e desenvolver o abuso e a dependência. Então, obviamente, mais cedo, 1000 vezes mais problemático, mais imaturo e tudo mais. O que a gente tenta compreender é que esse fenômeno ele é super complexo. Então, por exemplo, a legislação, se você faz, por exemplo, nos Estados Unidos, que ela está bastante permissiva para a questão da cannabis, é um problema, porque muda a norma social, as pessoas passam a achar que aquela substância não é problemática. Ah, não, ela não deve trazer problemas, tal. A questão não é essa. Que tem acontecido na Califórnia, né? Muito, né? Muito, só que o álcool, né? Outros países fizeram uma política super interessante, que é uma política que não criminaliza, que não lota os presídios, porque no Brasil, por exemplo, a gente tem a 3ª população carcerária maior do mundo, mas a gente não tem um país que está no 3º que menos consome, ou que mais está protegido para as questões das substâncias. Muito pelo contrário, né? Ou seja, não é encarcerar o sujeito, né? É você colocar isso num viés do cuidado e da prevenção. Então, uma pessoa apreendida, por exemplo, com o uso de substâncias, ela tem que ir para uma comissão multidisciplinar que vai avaliar, que vai prevenir, né? E que não vai colocar nessa lógica tem um plano da de guerra às cuidado drogas. ali, né? Um plano de cuidado. E aquilo que for pertinente à polícia, vamos ver essas novas drogas, vamos investigar, porque o tráfico está mudando seus negócios, né, no Brasil. Ele, além de estar influenciando muito nos prejuízos climáticos, ele está indo para outras, ele é organizado nesse sentido, né? Ele vai para outros negócios, os bets, inclusive, porque ali é uma outra forma de você, né, lavar o dinheiro do tráfico e tudo mais. Então, a gente precisa tratar essa questão como um sujeito inserido numa família, inserido numa sociedade, num país e numa cultura. Tudo isso é muito importante, né? Se é homem ou mulher, quanto você usa, se começou a usar antes, se não, a quantidade, a frequência. Todos esses parâmetros, eles são importantes para a gente pensar quem vai ter problemas com as substâncias. E não pensar que todo mundo é problemático, então, esses 80% que fizeram uso experimental e tal, que não tem prejuízo, devam ser vistos, né? Porque é do humano buscar ou experienciar, né, sensações. A questão é você vivenciar a sua vida, né, a partir do consumo de algo para ter prazer ou para mediar a relação. Mediar a relação, ou para lidar com frustração, ou para falar, nossa, agora eu trabalhei igual louco, deixa eu usar. Usar para ter prazer imediato é igual a pessoa que quer resolver a relação abrindo a relação. É melhor começar aberta, então, né? A gente brinca com os pacientes, esses novos conceitos. Então, eu acho que essa questão que a gente está vendo, olhar para a multifatorialidade das coisas e pensar numa sociedade que, para ela buscar mais equilíbrio, ela tem que olhar para toda essa dinâmica, que é muito diferente da dinâmica desse tempo, né? Então, é casar isso, que momento histórico a gente está e como a gente pode transpor, já que o momento é esse, transpor esse tempo. E eu acho que isso que você falou, Ana, né, de se aproximar das coisas que parecem menos valiosas, mas que são as mais importantes, né, que são as mais, essas sim... Porque não tem como pagá-las, né? Então a gente acha que elas não têm valor, né? Só que na verdade é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Agora, nosso tempo, falando em transpor o tempo, a gente adoraria aqui fazer uma dobra no tempo e continuar assim em outra dimensão. Mas só pra gente não deixar de falar das bets, porque eu acho desse mundo das apostas, né? A gente estava aqui hoje conversando com o Michel Acoforado, né? Antropólogo que veio falar com a gente. Ele estava falando de um estudo, qual era o número? Me ajuda, 130 bi, né? De tirar da economia, né? As bets estão fazendo as pessoas... esse é o volume de dinheiro movimentado por esses jogos de apostas. 54% disso, né, é retirado de alimentação. 12 bilhões. 12 bilhões retirados da alimentação para as apostas. É isso. Esse é um grande problema, né? A gente tem várias leis que foram... caminhando no Brasil. Então, primeiro, as apostas, né, em cassinos tal, eram proibidas, depois ficou só as apostas do governo, né, loteria, coisa e tal, e proibido essas casas, assim, de jogo. E foi evoluindo para um ponto agora com a internet, vamos dizer assim, em que não havia regulamentação nenhuma, e que tigrinho, né, criança jogando, aposta em time, e as mensagens muito erradas, no sentido de assim, você é um vencedor,
Né? A própria associação com o esporte, né? E pessoas famosas do esporte fazendo propaganda disso. Você vencedor. E cantores famosos, não só do esporte, né? Um apelo. Então é um apelo social, principalmente para, acho que, para pessoas mais jovens e pessoas talvez com uma questão intelectual menor. Mas mais ou menos, né? Porque o que ele falou é que a pesquisa mostra... O que acontece é o seguinte, né? Até as pessoas tentaram demonizar um pouco a população que recebe o Bolsa Família, que estava apostando. Tá. Só que assim, essa aposta ela é feita em todas de alguma as classes forma sociais. em todas né? as classes sociais. Quer dizer, esse efeito, que é o que a gente estava trazendo, esse tempo que a gente vive, com esses afetos, com essas angústias e com uma procura rápida para uma solução, né? Um imediatismo, por um prazer, por um efeito, já que eu estou muito distanciado de mim mesmo, do que faz sentido para mim, nessa leitura do que o que torna a vida possível para mim, né? Qual é o que me interessa e tudo mais, faz com que o fenômeno da Beth se compare a todos esses outros fenômenos que a gente estava falando. Então, é uma busca no jogo de uma saída rápida. Né? Porque as pessoas estão vivendo dentro de uma série de inseguranças, então ela prefere fazer essa aposta e mais, esse marketing todo leva ela a pensar que ela vai ter esse sucesso, né? Porque para você conquistar um jogador, você tem que fazer com que ele ache que o que ele está ganhando é mais do que ele está apostando. Então ele ganha um pouquinho ali, aí ele não faz essa conta, ele está sempre em busca de, né, conseguir esse retorno. É um problema extremamente preocupante, porque aconteceu de eu receber um paciente que eu tive que ajudá-lo na minha frente a desinstalar 30 apps. 30? 30. Então, quem ganha mais, gasta mais. Quem ganha menos, gasta menos. Quem ganha mais, gasta o que não tem. Mas quando ele viu, assim, esperava, começa a assumir um comportamento muito semelhante à dependência, né, que é, a pessoa espera todo mundo dormir, não, agora eu vou relaxar, vou jogar um pouquinho aqui de videogame, não sei o quê, e aí eu vou apostar um pouco. Quando você sai de um app, joga no outro, joga dinheiro aqui, já quando vê, você não tem aquele dinheiro. Até porque antes você tinha que ir ao poker, você tinha que ir ao jockey, você tinha que... Né? É muito, na palma da mão, né? Tá, assim, como você controla isso? Então, as barreiras são muito importantes, mas já, então, eu acredito que tem que regulamentar, falar em proibir é impossível. Assim como a gente pensar assim, vamos proibir as drogas. Bom, gente, assim, as substâncias existem historicamente, desde que o homem existe, ele vai fermentar alguma coisa, ele vai obter, isso é do humano, como eu falei. Entretanto, um estímulo para, né, uma sociedade que se comporta dessa forma. Mas você acha que, por exemplo, proibir a construção de novos cassinos no Brasil é impossível? Não é impossível, tanto é que assim, porque o cassino é um lugar, né, em que você tem que ir, que você tem uma série de regras e eles não são regulamentados. Uhum. Agora, você deixar esses jogos no celular, vai ter que ter uma estrutura muito firme. De né? fiscalização. De fiscalização, assim. Então, por exemplo, você tem um limite de o que você pode apostar, né? Você não pode apostar mais do que aquele limite plausível. Então, estão discutindo agora uma série de barreiras. Você não pode ter muitos, porque é igual a concentração de bares. Quando você tem uma concentração muito grande de bares, você tem uma possibilidade da pessoa beber mais e encontrar um lazer naquilo, ou ele ficar aberto muitas horas, porque o ideal era, por exemplo, quando você quer inibir um consumo de álcool muito, você não faz festa open bar para jovem, porque ele vai beber até cair, né? Porque afinal a festa é open bar. Então essas discussões de quais são as regras para você regulamentar, pode ter propaganda, não pode ter propaganda, não pode ter propaganda, não pode ter propaganda de droga, não pode ter propaganda de jogo. Então, você vai diminuindo o apelo, né, de que jogar não é tão problemático. Você inibe um pouco. Você inibe fazendo isso. Idade de início para o jogo. Tem que ser bastante adiante na vida quando você vai entrar em contato com substâncias ou com o jogo. Mas também é difícil de controlar isso, né? Difícil. A idade. Agora, eu fico pensando, assim, uma curiosidade minha. Em que medida os jogos, ou uma pessoa viciada em jogos, é diferente para a família de uma pessoa viciada em drogas? Ela é diferente? É diferente, porque nossa sociedade, ela rotula muito o usuário de substâncias, ela tem uma aceitação para o álcool, né, que na verdade hoje é a substância mais prejudicial que o Brasil enfrenta. Então tem um plano que a gente tem que seguir do OMS para reduzir em 10% o consumo nocivo do álcool e a gente não chega nisso.
de forma alguma. Então, esse consumo prejudicial tem levado à associação com mais de 100 doenças inflamatórias e uma série de prejuízos para o brasileiro. Então, e a gente tentando entender esse fenômeno como várias questões que levam para o beber, né? Um esvaziamento da cultura, de uma série de outras formas de prazer e tudo mais, como a gente estava falando. E aí, você vai regulamentando, você pensa na condição da sociedade, como ela está nesse momento, para você criar essas barreiras. Mas para a família, essa é uma pessoa que sofre da doença do alcoolismo. Mas para a família, não, mas álcool pode, né? Porque o álcool está em todo lugar, está embaixo e tal. O jogo, mas ele não deve estar fazendo mal para ninguém jogando. Não, ele faz mal para ele, ele faz mal para a família, ele diminui a quantidade de horas de ter um relacionamento interpessoal. Ele diminui a competência dele no trabalho. Então, a pessoa que tem problemas pelo jogo e vai gastar, ele deixa de comer, mas ele vai tentar falar assim, não, eu não como hoje, mas quem sabe eu ganho aqui para eu prosperar. Então, é uma fantasia muito grande, né? Então, as famílias ainda não veem com a mesma gravidade do que consumir substâncias. Mas os casos estão bem graves, né? Mas estão bem graves. E a gente vê, nós que tratamos esses pacientes, da mesma forma, né? Compreendendo a subjetividade de cada um, o que leva a escolher aquela forma de se relacionar com a substância, de prazer. Mas a gente diz que as pessoas estão escolhendo, até foi um fenômeno discutido para as eleições agora, que as apostas, elas são feitas dessa forma. Então, eu não quero ver o que está sendo proposto. Eu quero simplesmente apostar em algo novo. Não, e isso foi sendo discutido assim com muito, né? Como se essa pulsão, né, que a pessoa coloca nessa escolha tivesse... Eu preciso de algo que resolva o meu problema. Aí a pessoa vai lá com um discurso de que eu vou resolver o seu problema. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Inclusive porque eu tenho as fórmulas todas. Eu tenho as fórmulas, porque eu tenho já um viés, né, mais de coach, vamos dizer assim. Então, estão tentando adotar um marketing, inclusive para a política, para as relações, para convencer as pessoas, não só para o bet, para uma série de coisas, mas esse que eu vou te trazer algo rapidamente. Então, essa é a mesma cultura que está assombrando, né? Então, a gente tem que sair desde dentro de casa. E essa coisa de que, assim, o governo vai fazer algo por nós, a gente tem que começar a pensar assim, na minha individualidade, no meu entorno, na escola, como a gente foi falando aqui, na minha comunidade, preciso me mobilizar com uma mentalidade diferente. Porque o governo, ele vai seguir a cultura do momento. Então, assim, nunca vai se discutir uma política de drogas realmente efetiva para o Brasil, porque a política que convence o brasileiro é a que vai pôr mais polícia, vai aprisionar mais, e as pessoas vão ficar ainda mais inseguras, ao contrário do que se pensa, porque nas prisões o que se cria é mais violência e mais crime organizado. E ninguém vai para o presídio, inclusive a gente sabe como tem drogas, né, dentro do presídio. Não é essa ideia. E a gente não colocar eles e nós, que são todos os muros, né, o tempo todo sendo colocados na nossa sociedade. Eu vou atingir esse lugar e você vai estar nesse outro. É importante dizer que a Camila está dizendo isso não só por uma opinião pessoal e nada disso, mas que ela é uma grande pesquisadora dessa questão social, do sistema carcerário e das drogas na sociedade e na população carcerária. E a Camila está, inclusive, aí liderando uma política nacional de descriminalização, né, Camila? A gente está discutindo uma política que realmente proteja as famílias, as pessoas, né? E uma política que protege é uma política que ela coloca o sujeito diante da sua possibilidade de ganhar saúde e prevenção. Então, não é assim, hoje a nossa lei de drogas, né, de 2006, ela só estourou, foi de 100 mil para 900 mil encarcerados, né? É uma política que ela usou do policial, que é um policial que sofre muito, né? Porque ele é a polícia que mais mata e mais morre. E que tá doente. Né? Porque tem que atingir metas e não sei o que, tá muito adoecido. E eles precisam também, a gente precisa mudar essa lógica, né? De que seguro eu estarei se eu aprisionar as pessoas que estão com droga, como se esse fosse o problema. Mas o outro tá com bets, o outro, como você falou, né? Não é isso que vai resolver o problema. O problema é a gente poder realmente
cuidar das pessoas, dar uma porta de entrada para essa discussão, para um autocuidado, para ela compreender por que ela foi para esse consumo. Então, a gente vem discutindo um grupo de trabalho super importante, assim, de vários setores do nosso país. Como que a gente pensa uma política que vá mudar esse cenário, né? Um cenário que nos traz medo, que não cuida das pessoas, né? Você tá otimista? Eu tô. Ai, que bom. Ela me enche de esperança. Eu tô otimista, porque eu acho que as pessoas estão começando a perceber que é isso, não é tirar, né? Poderia falar horas aqui da Cracolândia, tudo isso, né? Não é eu tirar as pessoas da nossa frente, é a gente melhorar a segurança, melhorar a saúde, dando essa oportunidade para as pessoas, né? Da compreensão, uma porta de entrada para o cuidado. E a gente tem uma rede, né, de socioassistencial enorme no Brasil, coisa que poucos países no mundo têm, é nosso, que a gente consegue ali estruturar na rede uma forma da pessoa aprendida não ser uma pessoa que, né, porque hoje ela é diferenciada, se ela é usuário ou traficante, pela avaliação do policial, muitas vezes, né, porque ele usa de um termo que tem na lei que fala circunstâncias do fato. Uma pessoa num show em São Paulo, fumando um baseado, essa é uma pessoa branca que é um usuário, mas... Esse aqui que eu aprendi, que é um menino, que tem um jeito suspeito, porque ele é preto. Então, esse é traficante. Então, você acaba com a vida de pessoas e famílias por um julgamento que lota nossos presídios, e é ferramenta para essa indústria e acaba com a nossa economia. Então, a gente está indo para um ponto econômico, né, de jogos, tal. Eu tinha uma piada outro dia falando transferência de renda, Bets, né, que volta o dinheiro não é mais o Pix, para uma Bets. população rica, né, tira do Bolsa Família, que eles precisam, por uma esperança em acabar com aquela angústia e aquela insegurança. Então, eu acho que assim, o mundo vai passar por essas transformações, discutir isso é uma coisa que dá mais letramento para a nossa população, né? Sair dessa postura. Nossa, um candidato que me anima é aquele que fala que vai triplicar a polícia. Aí a gente pensa, nossa, dá um desânimo. Até porque a gente está vendo a quantidade de gente morta, né, pela polícia, exatamente. Né? Você fala, não, eu achei que você ia triplicar as políticas públicas, né? Do movimento, por exemplo, TTT, Teto, Trabalho e Tratamento. Né? É a porta de entrada para a tua saúde mental. É você pensar assim, onde eu estou habitando, né? A minha segurança em estar ali, em ter uma possibilidade de cuidar da minha saúde, e o resto a gente leva, né? Mas diminuindo uma desigualdade que a gente tem muito grande no país, você vai diminuindo a insegurança e acaba com esses discursos, né? Cada vez mais que você vai atingir, você vai chegar lá, e a pessoa nunca vai chegar. Né? É um discurso desonesto com muitas pessoas que não têm oportunidades. Então, acho que a gente ia ir para esse lado, né? Privilegiar a escola e o que acontece dentro das famílias. Acho que é um movimento importante da gente, sim, debater e ser mais profundo nos debates. Né? Eu acho que essa é a questão, ter um tempo para estudar, para ler, e não, assim, a gente se pegar no meme, ou naquilo que te chegou no WhatsApp, que é repassado sem menor crítica e com uma falta de verdade muito grande, né? Então pega e repassa esse vídeo, esse podcast, esse episódio para todos que é minha os... amiga. Ai, meu Deus, desculpa que é minha amiga, há 30 anos, linda. Então encerra você, vai. Ai, gente! Que fofa! Pode continuar, que eu tava muito orgulhosa. Não, a Cami estava falando sobre a gente poder compartilhar coisa boa, né? E eu ia sugerir para as pessoas, especialmente pais e mães que fazem parte dos grupos de WhatsApp, e eu tô muito refletindo sobre essa história da gente ser ativista do microcosmo. E um ativista não bélico, que eu acho muito importante, mas um ativista integrador, né? Amoroso, consciente, para a gente poder expandir essas ondas mesmo de cuidado. Então, pega esse episódio, compartilha com todas as pessoas, porque eu acho que tem muita coisa relevante aqui, para muita gente. Obrigada.